paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que Deus prepare cada palavra. E que o Senhor venha dar uma resposta ao teu coração. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se. E houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, essa passagem aqui da Bíblia, Jesus chamou, disse-lhes para os discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava num barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu nas ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meus irmãos, aqui nessa passagem, Jesus chama, os discípulos para atravessarem o mar, para passar para o outro lado. Só que eles não sabiam que até chegar do outro lado havia um temporal. Eles não sabiam que Jesus ia dormir e quando ele estivesse ali atravessando, via um temporal, tempestade, vento, e foi um grande, irmãos, um grande temporal. Aquele barco se enchendo de água, e aí o barco indo para um lado para o outro. E aquela ventania. E foi um grande temporal que veio assim inesperado. Aqueles discípulos, eles poderiam ter falado assim: nossa, como é que Jesus nos chama para a gente ir para o outro lado? E nós estamos aqui passando por essa tempestade. E nós vamos morrer. Eles pensavam que iam morrer naquela tempestade, dentro daquele barquinho, estava se enchendo de água, eles pensavam que iam afundar. Só que uma coisa eles não tinham entendido ainda, que quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Enquanto Jesus está no barco, o barco não afunda. Enquanto Jesus estiver lá na tua vida, enquanto Deus estiver, o Espírito Santo de Deus estiver na tua casa, no teu trabalho, enquanto o Senhor estiver te direcionando, saiba que você não vai morrer, que você não vai ser destruído. Saiba que você não está sozinho. Que assim como aqueles discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco e eles pensavam que ia morrer, mas eles não morreram. Porque Jesus estava no barco. Jesus, nesse momento, está dizendo para você: ei filha, ei filho, eu estou no barco, eu estou na tua vida. Este processo que você está passando, essa tempestade vai passar, porque eu dou a ordem para o vento se acalmar, eu dou a ordem para o mar, se acalmar.
Jesus é que dá a ordem. Estejam sempre sendo direcionados pelo Senhor. Aqui o Senhor chamou os discípulos para atravessar, ir para o outro lado. Ali se levantou do nada um grande temporal e eles pensavam que ia morrer. Mas Jesus... E quando ele estava na popa dormindo sobre a almofada, despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos, que morramos? Os discípulos foram logo acordar Jesus, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia acalmar a tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Deus, nesse momento, está repreendendo todo o mal, tudo que foi lançado na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está acalmando a tempestade que você está passando hoje. Deus está aquietando o teu coração e aquelas pessoas que se levantaram contra você. Eu não sei o que você tem passado, os momentos difíceis, qual tempestade que você está passando hoje. Mas eu sei que Jesus Cristo, o meu Salvador, só Ele tem o poder de acalmar a tempestade que você está passando hoje, o momento difícil, a porta fechada. Você que está passando por depressão, você que está passando por uma tristeza profunda, que você não sabe para onde ir. Faça igual aos discípulos. Vá pedir socorro ao Mestre. Eles sabiam que o único que poderia socorrer eles nesse momento, que ele estava ali naquele barco, passando pela tempestade, era o Mestre, Jesus. Vá pedir socorro ao Mestre. Saiba que Ele vai acalmar a tempestade, acalmar esse processo que você está passando. Eles sabiam aonde ir pedir socorro. Vá pedir socorro ao Mestre. Vá pedir ajuda ao Senhor, nosso Salvador. E Ele vai, sim, acalmar a tempestade. Ele vai repreender o vento que você... Esse vento de discórdias, de intrigas, de confusão. O Senhor vai repreender agora, neste momento. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, que Jesus, neste momento, está te dando a paz. Que Ele está, neste momento, repreendendo todo o laço que o inimigo tem feito. Repreendendo toda seta que o inimigo tem tentado na tua vida. Jesus, Ele está no barco, meu irmão. Jesus, Ele está aí do teu lado. E Jesus diz: por que estáis tão temorosos? Como não tendes fé? Porque não tem fé. Saiba que eu estou com você. Toda tempestade ela passa. Porque há tempo para todas as coisas. Essa dor que você está passando, essa dificuldade, essa perca, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Peça socorro ao Senhor. Eu não sei aonde que você tem pedido o teu socorro, aonde você tem ido pedir ajuda. Mas vá pedir ajuda ao Senhor, nosso Deus. Só Ele pode te livrar. Só Ele pode te salvar. Ele que é o dono do ouro e da prata, Ele que é o dono do mundo. E tudo é com a permissão do Senhor. Peça a Ele e Ele te dará. Que o Senhor repreenda neste momento todo o mal, toda invenção, toda mentira que foi lançada, que foi inventada para tentar te destruir, para tentar, te deixar para baixo. Não olhe para as conversas que estão
falando sobre você, mas olhe para o Senhor que veio trazer boas novas, que Ele veio te salvar, que veio nos salvar, nós pecadores, que estávamos presos no pecado. Jesus veio por nós para nos salvar. Glorifica o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor, porque só Ele pode te dar a paz que você precisa. Que o Senhor neste momento tire toda a angústia que você está sentindo, toda a tristeza, e que Ele venha trazer a paz do teu coração, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor esteja sempre com você e que o Senhor possa te direcionar a cada dia. Fique na paz do Senhor e uma boa noite.